Boa noite! Já tem gente por aqui. Chegando, Bruna, Lari, Eda, Érica. Que bom que vocês estão chegando. Eu já cheguei, organizei minhas coisas. Vocês acreditam que saindo da escola eu não encontrava minha chave? Já eram 20 para as 9 e eu estava lá procurando a chave do carro. Falei, vai eu ter que fazer live aqui na escola. Aí, chegando em casa, o tripé, eu coloco aqui o celular num tripé. Não estava aqui, estava com o Diogo na casa da minha sogra. Segunda-feira ele vai lá com os meninos. Olha, eu ter que segurar aqui o celular. Mas ele chegou faz 5 minutinhos, a gente montou tudo aqui. E tô aqui, 9h30 em ponto. Quem tá ansiosa aí? Você, Lari, boa noite. Você já ouviu falar desse tema? Eu vi lá a sua enquete, você falou que não, né? Quem mais que tá aqui? Gisele, a Franciele. Oi, Isa, que bom te ver por aqui. Vamos ver se você consegue ficar, Isa, até o final. A Nath, oi Nath, tudo bem? Que bom, gente, vocês estão chegando, vocês sabem que eu preciso esperar um pouquinho, o pessoal ser notificado ali da live. Eu falei que eu não sabia como funcionava, me disseram que clica num botãozinho ali e notifica quando a live está começando. Quem mais está chegando? Oi, Isa, boa noite. Eu sei que para vocês estarem aqui comigo, tendo criança pequena, não é muito fácil, né? Porque coloca para dormir, às vezes eles acordam, solicitam, então fiquem tranquilos. Se precisar sair, tá ok, não precisa nem me dar explicação sobre isso, fique em paz. Depois você assiste, se perder, tá bom? Oi, Juscelino. Se perder, depois você entra, fica salvo 24 horas. Depois de 24 horas a gente coloca no YouTube, tá bom? Então tá bom. Ah lá, comigo funcionou a notificação. Funcionou, Bruna? Você recebe que tá começando a live? Que bom, vou fazer mais vezes então, de vocês receberem essa notificação. Vou colocar mais vezes o quadradinho ali convidando. Oi, Vivi, Elaine, quem mais? Vão me dando oizinho aí, que vocês estão chegando. Eu começo sempre 9h30, toda segunda-feira. Qual é a semana que a gente tá, hein? Será que essa já é a terceira live? Terceira segunda-feira ou é a quarta? Já não sei mais, perdi as contas. Oi, Bru. Quem mais tá por aqui? Oi, Vívia, que bom você chegou. Oi, Isabela. Bruna. Tem várias Brunas. Tem a Bruna Belucci e tem a Bruna Custódio. Estão chegando. Oi, Aline. Deu tempo hoje de você ver? A gente vai falar de um tema muito especial, que é muito praticado lá na Luz da Vida, um conceito que os educadores já conhecem e a gente pratica com bastante consciência, mas você vai conseguir aplicar isso também no seu ambiente familiar. Muita gente escreveu ali que não sabe o que é, né? Neutralidade amorosa. Ontem eu fiz uma pesquisa e aí disseram não. Muitos disseram não e alguns disseram que conhecem. As pessoas que disseram que conhecem convivem de pertinho comigo. Então são pessoas suspeitas. Mas é o seguinte, essa expressão neutralidade, ela já vinha sendo vivenciada, né, por mim ali na Luz da Vida, em alguns processos de adaptação e acolhimento que aconteceram em 2018. No começo do ano de 2018. Nós recebemos algumas crianças que vivenciaram um processo de acolhimento e adaptação muito intensos, com muito choro, com muitas emoções emergindo. E eram emoções que estavam ali, sendo acolhidas, que estavam sendo contidas, contornadas pelas educadoras, pelas famílias. Algumas famílias estenderam um pouco mais o período de adaptação, ficaram mais dias ali na escola. E eu fui estudando esse funcionamento desse período e percebendo, estudando as relações das pessoas que aconteciam ali, educadores e crianças, crianças e suas famílias. E como observadora, eu comecei a estabelecer algumas relações sobre o quanto nós adultos investimos emocionalmente nas crianças quando elas estão expressando emoções
E muitas vezes, tanto o investimento emocional nosso dimensiona as expressões das crianças. Eu vou repetir. Muitas vezes, nós estamos investindo emocionalmente quando a criança está expressando emoções e a gente fica contornando, cuidando, contendo, acolhendo, acolhendo, acolhendo. E as expressões aumentam, aumentam, aumentam. E aí vira uma confusão. Uai, mas eu tô aqui disposto, eu tô aqui presente e de repente essa criança continua chorando, chorando. O que acontece? Né? E aí o que eu comecei a perceber? Que havia uma mistura muito grande entre as emoções dos adultos e das crianças. Na maioria das vezes, entre as emoções dos familiares, ou pai ou mãe, e as emoções das crianças. Havia uma confusão mesmo. Sabe, uma mistura que você não sabe, bom, da onde é o quê? Quem está chorando o choro de quem? Porque muitas vezes as crianças choram choros que não são delas. E aí eu comecei a perceber que havia uma transferência, então, dessa responsabilidade, dessa projeção, dessa intenção, né, de acolher a criança, é claro, para a educadora da escola, para as professoras. Natural, é isso mesmo que acontece, não é? Só que aí muitas professoras, educadoras da escola se sentiam pressionadas com tamanha projeção. Alguns familiares que diziam: Tó, eu entrego você, eu sei que você vai cuidar, você vai fazer tudo e vai dar tudo certo e você não vai deixar ela chorar, não vai deixar ele chorar. Então esse adulto, esse educador, recebe essa projeção e tem que sustentar isso. E aí faz-se uma transição, né, do ambiente familiar para o ambiente da escola, mas com aquela mesma orientação de que nada pode acontecer a essa criança. E claro, nós não queremos que nada aconteça com ela de ruim, a gente quer contê-la, a gente quer dar todo o acolhimento que ela precisa, é verdade. No entanto, ali, né, nessa transferência, há uma mensagem. Você, educador, você, educadora, é responsável por não deixar meu filho sofrer, por não deixar o meu filho sentir isso tudo que ele está sentindo, essa angústia toda. Né? E aí essa educadora toma isso, essa mensagem, e começa a agir nesse sentido, de impedir que aquela criança sofra entre muitas aspas. E aí, ao impedir que essa criança sofra, muitas vezes se impede que a criança sinta, porque nós associamos sentir com sofrer. Vocês já fizeram essa associação? Eu tô muito sentida hoje. Na verdade, você está querendo dizer que está sofrendo por alguma angústia, está angustiada, está triste. Né? Então, que sentimento ruim. Às vezes a gente entende que sentir é sofrer. E sentir não necessariamente é sofrer. Então eu comecei a perceber, estou aqui contando para vocês como que surge essa questão da neutralidade lá na escola. E claro que eu ia revisitando os meus processos, né, de busca, de autoconhecimento e tudo mais, e eu vou me desenvolvendo pessoalmente e vou também me desenvolvendo enquanto formadora. E eu comecei a perceber que algumas crianças não tinham ainda, dessas que entraram no começo de 2018, mais especificamente quando começa essa minha pesquisa, tá? Algumas crianças não tinham ainda recebido a permissão dos seus familiares para sentir emoções fortes, como por exemplo angústia. Algumas crianças nunca tinham sentido angústia antes de entrar na escola. Por quê? Porque o ambiente era completamente favorável. E não é uma crítica, não. Imagina, assim, um ambiente muito organizado para que tudo fosse servido à criança imediatamente. Por exemplo, a refeição, não há tempo de espera. Tem pessoas disponíveis, algumas crianças que têm cuidadores, além dos seus próprios pais, tem babá. Algumas crianças vivenciam em famílias que tem a babá, tem a funcionária da casa, tem aquela que vai fazer a faxina uma vez por semana, mais os adultos da família. Então, são muitos adultos provendo, e essa criança nunca lidou com nenhuma frustração, ou minimamente, ou com qualquer pequena frustração, pronto, alguém já entregava ali imediatamente a solução e impedia que essa criança continuasse sentindo.
Então nós recebemos algumas crianças com esse perfil, que me parecia isso. E aí conversando com as famílias, porque quem está lá na Luz da Vida sabe que a gente acolhe também as demandas da família, a gente conversa e eu fui investigando, não por curiosidade, mas para compreender os contextos, né? E então me deparei com isso, falei, opa, essa criança nunca teve permissão de sentir ou de se expressar por meio do choro. Às vezes ela está sentindo, mas ela não pode se expressar por meio do choro, ou do grito, ou mesmo de uma birra, porque há sempre alguém contendo com aquela mensagem. Não sofra, não sofra, não sofra. Bom, percebido isso, eu conversei com as educadoras e pedi para que elas pudessem oportunizar junto comigo, eu sustentei isso ali na escola, um ambiente de neutralidade, de um ambiente que promovesse um espaço de expressão. E não um espaço em que as crianças ficassem num canto chorando, porque afinal elas precisam chorar porque elas nunca puderam se expressar, não. Um espaço de um olhar que suporta o choro, de um coração que suporta o choro, de um ouvido que suporta o choro e de um agir que suporta o choro. Suportar, ó, sabe assim? Minha mãozinha tá aqui, ó, dando suporte. Às vezes a gente escuta essa palavra e fala, suportar é uma coisa assim, não tem outro jeito, tem que suportar. Não, suportar de dar suporte, suportar o choro. E com esta mensagem de neutralidade, de suportar, ao olhar, ao escutar e ao conectar o sentir, a gente comunica assim, eu suporto o seu choro, eu suporto o seu choro, eu dou conta de sustentar o seu choro, de me manter aqui, firme e forte, sem me quebrar emocionalmente diante do seu choro. É claro que para as educadoras da Luz da Vida, muito mais fácil não se quebrar emocionalmente diante do choro de uma criança, porque afinal elas não são mães dessas crianças. Eu não sou mãe das crianças, com exceção do Antônio e do Pedro, mas é muito mais fácil eu dar suporte para um choro de uma criança que não é minha, porque é mais fácil acionar esse estado de neutralidade. Esse estado de neutralidade que não julga o choro ou a expressão como algo muito ruim, como algo que precisa ser resolvido agora, aqui e agora, já. Cala, cala. Lembra que numa primeira live que eu fiz aqui de segunda-feira, eu disse, às vezes a gente cala a criança com um disfarce assim de generosidade. Às vezes a gente cala quando amamenta, cala com o próprio peito, tó o peito eu calo. Às vezes eu calo desculpem, com carinho, afeto, e eu tô calando. Então ali a nossa intenção era de ser neutras. A gente queria manter a neutralidade sem se misturar com a emocionalidade da criança, sem ficar tomada pelo desejo de calar e nem de dimensionar, nem de ficar ali ampliando aquelas emoções. Porque muitas vezes a gente amplia as emoções que as crianças estão sentindo, dando nomes para elas, conversando sobre elas, porque a gente aprendeu algumas estratégias que a gente precisa acolher a criança. É verdade, a gente precisa acolher a criança, mas muitas vezes a gente, ao invés de acolher aquilo que ela está sentindo, a gente está desejando calar e solucionar. Nós somos bons resolvedores de problema. A gente quer solucionar porque a gente vê a expressão da criança como problema. A partir do momento que a gente puder ter olhos de ver, ouvidos de escutar, coração de sentir, a nossa ação vai dar suporte para o desenvolvimento da criança. Então eu estou dizendo sobre essa neutralidade que muitas pessoas talvez digam, ignore a criança. Ignora porque passa. Quem já ouviu falar sobre isso? Ignora porque passa. Ignorar porque passa não é isso. Não é isso que eu estou falando aqui. Não se trata de ignorar. Neutralidade não é sobre ignorar uma criança. Neutralidade é sobre dar suporte para que ela possa sentir. E você
Não deixá-la, não necessariamente você deixa num lugar e vira as costas. Às vezes você está ali, presente, olhando para ela com um olhar que não é, eu vou tirar um pouquinho os meus óculos, que não é nem de piedade e nem de ódio, nem de raiva. Imagina um olhar neutro. Olha para alguma coisa e neutraliza teu olhar. Um olhar que é compassivo, que permite e que não é permissivo. Porque permissivo você ficaria cheia de peninha da expressão da criança. Ai, coitadinha, coitadinha, coitadinha. Não, uma criança que chora não é coitadinha. Uma criança que está chorando, ela provavelmente está usando todos os recursos que ela tem. Ela aciona os melhores recursos expressivos para comunicar alguma coisa. E aquelas crianças que estavam chegando, né, no ano passado, em 2018, que foi marcadamente o que aconteceu, e eu aprendi muito sobre isso, foi um grupo assim, de crianças que chegaram e algumas delas sentiam muito. E a gente estava ali, às vezes, com a criança no colo, tomada pelo colo, acarinhada, mas sem tantas palavras. Depois que a gente tinha explicado o que já havia acontecido, por exemplo, a mamãe já foi, se despediu, então separou-se, a criança nunca é enganada, ela vê a separação e aí ela é acolhida. Sim, sinto muito, você está com saudade da mamãe, mas eu estou aqui com você. A gente pode brincar, a gente pode encontrar os amigos. Dito isso, a criança já conhece as possibilidades, muitas vezes ela continua chorando. E quando ela continuava chorando, o exemplo que eu estou tratando da neutralidade, a educadora estava ali, dando suporte e escutando esse choro. Não fazendo 1000 peripécias para ele cessar, mas dando o espaço para ele existir. E esse espaço para ele existir é o espaço de neutralidade. Que depois que eu conheci o Tiago Berto, eu aprendi, né, essa expressão que ele complementa aquilo que eu já usava e já fazia, ele chama isso de neutralidade amorosa. E ignorar não é sobre neutralidade amorosa, porque ignorar é indiferença. Quando a gente diz assim, ignora que passa, eu estou te dizendo, seja indiferente, faz de conta que você não está vendo. E a grande diferença para a neutralidade amorosa é porque você está vendo, está escutando, está sentindo e permite. Às vezes você está olhando e permite. Você está com a criança no colo e permite. E aí às vezes a gente não tem o que fazer, é aceitar o aqui e agora. Aqui e agora é o seguinte, está chorando e está precisando de acolhimento. E a gente fica ninando essa criança que está chorando, muitas vezes ao colo. E eu ensinei as meninas a não ficarem dando palavras, e sim usar um som que fosse acolhedor. Talvez algo assim, ó. E aí pode ser que isso se embale num ninar. Algum som que dê contorno e não palavras, porque palavras para crianças bem pequenas podem confundir e fazê-las mergulhar numa irritação muito grande. Imagine de novo você, se estivesse sentindo alguma coisa bem profundamente e você está sentindo com muita força e alguém fica te dando palavras. Não são palavras que as pessoas precisam. Às vezes a pessoa estava vivenciando um processo de luto, uma perda irreparável. E alguém fica ali dando palavras. Força, você vai sair dessa, você vai entender. Olha, tem um propósito para tudo. Meu Deus, não é hora de dar palavras. Às vezes você dá um abraço. Você dá a sua escuta. Deixa a pessoa falar o que ela precisa falar. E não você dá palavras. Porque essas palavras vêm do lugar teu. E não da necessidade da pessoa. Né? E a gente faz isso com as nossas crianças. Então, quando a gente começou a abrir espaços para as crianças sentirem, aconteceu um fenômeno muito brilhante, que ao invés dessas crianças chorarem ainda mais, elas foram reduzindo a necessidade de se expressar desesperadamente daquela maneira, porque agora a gente estava permitindo a escuta e a gente estava correspondendo, dando respostas positivas a partir daquela escuta e não tentando tirá-la daquele estado imediatamente, distraindo ela. Né? Então a gente entrava no processo com ela,
sem se misturar com o processo dela, porque se a gente se mistura muito com o processo da criança, a gente não sabe mais o que é dela e o que é meu. Se eu estou ouvindo esse choro e estou lembrando dos meus chorinhos de quando eu era bebê e criança, ou se eu estou dando suporte para o chorinho dela. Então é um lugar de quem observa o funcionamento desse choro. E então, a partir daí, essa criança começa a vivenciar um processo de soltura daquela necessidade tão grande de expressão. Desculpem de novo. É um fenômeno realmente muito interessante e que eu pude observar, acompanhar. Esse lugar de neutralidade enquanto a criança está chorando e você está dando suporte, nem sempre é fácil de fazer sozinha ou sozinho. Muitas vezes você precisa de uma outra pessoa te ajudando. Se é na escola, por exemplo, né? Então eu atuava muito assim, a professora estava ali naquele momento e eu estava ali, ajudando e dando suporte também para a escuta da professora. Se é no ambiente familiar, é algo que é um pouco mais complexo, porque é muito mais comum que a gente se misture muito com as expressões dos nossos filhos. E aí ou a gente vai para um extremo da repressão, ou eu vou para o extremo do acolhimento e palavras e mais palavras. E a neutralidade nos convida a estar no aqui e agora, que é um lugar aqui no meio desses dois extremos. Não é o abandono da criança no estado dela expressar. Não é vir as costas e faz de conta que você não está vendo. Não é a criança caiu, finge que não vê, porque assim ela levanta sem chorar. Não é isso. Se a criança caiu, eu vou dar o exemplo da criança que cai. A criança caiu, eu estou neutra, amorosamente neutra, eu não saio correndo desesperada para levantar a pessoa que caiu. Tem uma autora que eu estudo, que é a Janete Gonçalves Mena, ela fala disso num livro, que quando um adulto cai, a gente não sai levantando esse adulto, né? Você já viu alguém caindo? Você não sai levantando, puxando ele do chão. Às vezes você dá um tempo para esse adulto se recompor, às vezes você oferece a tua mão. Você precisa de ajuda para levantar? Mas você não arrasta ele. E com a criança a gente arrasta, levanta, já tira do lugar, né? Então, com a criança, quando ela cai, você está ali, oferta teu corpo, né, se ela precisa de ajuda, e pergunta: como você está? Está precisando de mim? Está tudo bem? Né? E não entra: ai meu Deus, ai, cuidado, ai, eu avisei para não ir aí. Isso não é neutralidade, né? Isso é um dimensionamento. Então não é nem ficar fazendo toda essa firula toda porque alguém caiu como se fosse o fim do mundo, uma criança que cai, por exemplo, e nem fingir que não vê. É estar ali presente, aqui e agora, para o que a pessoa que caiu, no caso a criança, está precisando. O que aquela pessoa está precisando? Às vezes ela só precisa da tua mão, ela já levanta e vai embora. Às vezes ela não precisa de nada, ela se vira sozinha, levanta e corre. Outras vezes ela vai precisar de um colo. Mas será que ela está precisando de colo o tempo todo? Porque foi outra coisa que lá na escola a gente foi elaborando, que às vezes as crianças chamam a nossa atenção ou vivenciam algum processo e que precisam de um acolhimento. Muitas educadoras tinham o hábito de tirá-la do chão, tira a criança do chão e traz para a tua altura, traz para a altura do educador. Você tira o pezinho dela do chão. E isso é outra coisa que eu observei muito também na escola, pela minha vivência, pela prática e, de novo, pelos meus estudos, tanto pessoais quanto profissionais, que tirando a criança do chão, ela fica com os pezinhos no ar. Muitas vezes ela viaja naquela emoção que a tomava. E ela entra, mergulha naquela emoção. E quando ela pode ficar com os pezinhos na terra, ela fica aterrada ali. E o adulto se abaixa para dar contorno para ela. Tem alguma coisa diferente, uma outra conexão. Ao invés de eu tirá-la do estado de criança e trago para o ar, para o meu processo aqui, ó, mental, eu me abaixo e dou o meu corpo para ela e contorno ela ali no chão. E às vezes fico com ela ninando aqui no meu ombro, ó, assim aqui, ó, lá no chão, eu agachada. Experimentem fazer isso. Então aqui eu já estou dando algumas dicas práticas. Se a criança solicita a tua atenção, ao invés de tirá-la do chão, atenda ela no chão. Vá até esse lugar em que ela já está fixa. Ela já está em segurança. E você
contorna, né? Um outro exemplo que acontece é se a criança está vivenciando um processo que a gente vai chamar de birra, que é uma expressão forte de emoções. Às vezes ela está expressando e você não tem como fazer nada para tirá-la daquele estado e ainda assim você deseja tirá-la daquele estado e fala, e fala, e fala. Ou então fica dando carinho, fica tocando a criança que está lá, esperneando. Ou fica então oferecendo, você quer um abraço? Você quer ajuda? Mamãe está aqui, o papai está aqui. Você precisa conhecer muito a tua criança. Mas no geral, as crianças que estão vivenciando um processo genuíno de expressão de emoção, porque tem algumas que, de tanta atenção que recebem nesses momentos, elas simulam processos expressivos. Mas se ela estiver realmente tomada pela emocionalidade, você cria um espaço para essa expressão. Às vezes você pode até se ausentar do espaço, mas você não está se ausentando porque você está ignorando. Você está se ausentando, se você toma consciência a partir disso que eu estou te dizendo, você se ausenta porque você deixa o espaço vazio para que se preencha com aquelas emoções que a criança está expressando. E você não está ali para ela te ter como uma plateia e essa plateia dimensionar as emoções dela. Então você pode se ausentar, mas com essa consciência, não virando as costas. Você nem dá as costas e nem cede ao que a criança está gritando. Você ocupa um lugar de neutralidade. Então esse é um outro exemplo no momento da expressão de emoções da criança que a gente chama de birra, né? Que os pais no geral chamam de birra. Você pode sim internamente comunicar a você mesma. É o seguinte, eu estou percebendo que você precisa se expressar e eu permito que você se expresse. Eu dou esse espaço para você. E aí você, sai. Se ela está no quarto, você vai lá para a cozinha. Internamente você precisa trabalhar esse espaço, porque aí você vai ter que, às vezes você não está vendo, mas você está escutando e você está sentindo aquele choro e aquele grito e aquele berro e você escuta e sente dando suporte, você suporta, não atende, não cede e nem reprime. Será que é possível? Vocês acham que é possível encontrar esse lugar de quem não cede e nem reprime? Sem que a gente fique acolhendo mil vezes em palavras. E aí eu vou tomar um cuidado aqui, porque às vezes tem gente que chega por aqui, né? Tem gente que chega por aqui. Eu vou dizer para vocês tomarem um cuidado a respeito disso que eu estou dizendo, que eu não estou excluindo a estratégia de acolher, tá bom? Não estou excluindo a estratégia de acolher, mas é muito importante, conhecendo a sua criança, perceber se ela não está precisando, ao invés das palavras, de um espaço. Eu vou escutar um pouquinho o que vocês... Escutar não, né? Ler aqui o que vocês estão me dizendo. A Renata está dizendo para eu fazer uma palestra assim na escola, que ela trabalha. Me chama, Renata. A Vivian está dizendo que, nossa, me lembrei de quando a Bibi ia correndo me abraçar quando eu chegava na escola, ia tropeçando em tudo e eu falava para ela não correr porque ela ia cair. Um dia você viu isso e me orientou a deixá-la vivenciar. E se cair, isso, né? E se cair, não tem problema. Eu estaria ali para acolhê-la. Nunca mais esqueceu. Que lindo, né, Lari? Esse relato. Que bonito. Realmente, eu lembro dessa cena e era tão linda a cena. Eu fico admirando, assim, essas cenas nas saídas, né? E eu ficava muito admirada de ver a Bibi correndo, assim, com muita felicidade, muita alegria para abraçar a mãe. Mas diariamente a Vivian, né, por medo dela se machucar, não permitia a vivência dela. E que bonito. Agora você permite e cai nada, né, Vivian? Nem cai. É muito interessante. A Aline está dizendo que que isso no serviço dela... como que é, Aline? Não consegui entender. Que isso acontece no seu serviço com as crianças, que você vai usar? Tentar dar espaço, a Larissa está dizendo que não é fácil. Não é fácil, mas é possível. A Raquel também está contando aqui. E quando a gente se afasta e ele vem atrás. Então a Vivi está perguntando quando, né, você está ali no momento de expressão e ele vem atrás. Deixa eu ver. E a Aline, vou ver se dá para juntar as duas perguntas aqui. E a Aline está dizendo que vive isso, mas sofre muito. Preciso trabalhar isso internamente, né? Precisa, Aline, eu vou falar um pouquinho disso.
E a Larissa, da Aurora, está dizendo que a minha dificuldade é quando ocorre em momentos de sair de casa. Quando ocorre em momentos de sair de casa, você fica ali, né, tendo que aguardar esse tempo de expressão ou levar com o choro mesmo, né? Vivi, se o Theo vier correndo atrás de você, é necessário perceber que muitas vezes, então, ele está mais interessado na sua atenção, né? Que provavelmente há uma atenção indevida nesses momentos de birra ou de expressão emocional, se assim os educadores e psicólogos que estiverem aqui me ouvindo preferem ouvir. Provavelmente, nesses momentos, aí você fala que normalmente ele vem com agressividade, né? É provável que nesses momentos há um centro de atenção. E eu falo por mim em relação ao Antônio, que parece bastante o Theo, né? Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ao invés de eu ficar no meu lugar de adulta, eu ocupei um lugar de criança junto com ele, né? E debati, e entrei, né, num conflito de igual para igual, discutindo ou querendo que ele calasse aquelas expressões e tudo mais. E aí foi acontecendo ali um gancho, sabe? Acontece um link, Vivi, entre aquilo que a criança expressa, aquilo que você tem dentro de você, e aí a gente não sabe o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, mas alguma coisa cíclica começa a acontecer. Ele se expressa, você também, ele se expressa, você também, e aí fica uma coisa assim. E se você for ficar ocupando um lugar de observadora, se eu filmasse a cena dessa expressão do Theo e te mostrasse, provavelmente você ia perceber que você estava profundamente conectada a ele nesse momento. E quando você está profundamente conectada a ele naquele momento, você está dando uma atenção para ele. E existe muita energia colocada ali. E essa energia colocada aí nesses momentos gera um centro que a gente chama de centro de atenção indevida. E a criança fica buscando por esse gancho, muitas vezes insistentemente, a depender da personalidade que ela vai construindo, a depender da forma, do temperamento, muitas vezes ela precisa dessa tomada de emoção forte para ela se sentir conectada a você, a criança. Então tem que observar se o Theo não está buscando por essa atenção sua. E você, quando ele vier correndo atrás de você, você para no meio do caminho que ele vem e observa se ele vem te bater, não colocar tanta energia na interrupção dele. Vamos supor que ele está vindo, ele vai te bater aqui, você impede, sem olhar com aquele olhar de repreensão, sabe? Sem olhar segurando forte e dizendo não com os olhos. Não, simplesmente você impede. Com essa cara de paisagem, assim, você veste uma cara de alface, só que para isso, como a Aline disse, você não pode, você tem que trabalhar internamente isso, e eu vou falar um pouquinho mais a esse respeito, aqui olhando o meu relógio para ver que horas são, mas dá pra gente trabalhar um pouquinho isso em nós, para ocupar esse lugar de neutralidade, sem se misturar com esse conteúdo da criança. Imagina, assim, eu tô aqui com essa expressão e meu filho tá vindo me bater. Eu afasto ele, procuro nem dar tanto olhar, nem direcionar o olhar assim para baixo, que, né, são pequenos, às vezes a gente vai olhar para baixo, melhor ficar até olhando assim para um horizonte. É algo que eu já experimentei tanto no ambiente familiar quanto no da escola. E aí você vai se defendendo sem entrar no embate. Você se protege e protege ele. Imagine isso acontecendo. Muitas vezes a criança para de te bater, porque você não está tendo reações. Porque quando ele bate e você reage intensamente, ali de novo tem um gancho naquele impulso de energia, né? Então, se você vai se afastando e permitindo que ele se expresse, mas sem apanhar, ele vai percebendo que não há uma reação. E aí acontece um outro fenômeno, viu? Você precisa, precisamos trabalhar essa cara de paisagem. Precisa, porque você tem uma expressão, aliás, desde que eu te conheci, você fala com os olhos, fala com toda a sua expressão e muitas vezes, mesmo sem palavras, você tem que olhar mesmo e buscar essa neutralidade na expressão facial e corporal, porque também você não pode ficar como se você estivesse se defendendo num ringue. É uma coisa suave, é um braço que passa para lá e dá espaço e vai criando esses espaços. Aí, quando a criança começa a dessensibilizar dessa atenção indevida, então ela começa a não receber mais essa atenção, acontece o que eu estava dizendo de um fenômeno, que é, ela começa a funcionar por ela mesma. Aí a expressão se torna a expressão dela.
E o bonito é que você passa a conhecer o que é conteúdo da criança e que não é mais um ringue com você, não é mais uma disputa com você, é só a expressão de brabeza dela. Aí aqui em casa, o que aconteceu, Vivi? Eu comecei a perceber que o Antônio nem é tão galo de briga desse jeito. O Antônio, em relação à mamãe Natúcia, juntos se tornam 2 galos de briga. Quando a mamãe desocupa o ringue e deixa ele lá, sozinho, e aqui olhando, às vezes eu tô olhando, eu recebi essa tarefa, fique olhando para conhecer esse galo de briga. Posso te dizer? É um franguinho. Nem é tudo aquilo. Aquilo tudo, toda aquela dimensão tinha muito mais a ver com nossa troca de energia. Porque um conflito é um atrito, né? Ó, tem uma troca energética ali. E quando eu não troco mais essa qualidade de energia, ele fica aqui sozinho com a energia que é dele, de criança, e é pequenininho. Aqui em casa tem 4 anos todo esse potencial energético. Mas tem 4 anos. É que juntava o dele de 4 com o meu de 34 e dava uma coisa muito grande. Mas sendo só dele, Vivi, experimenta. Busca essa neutralidade, ó, na expressão e no coração. Não dá só para fazer aqui na cara e dentro tá pilhada. Se dentro você tiver pilhada, a minha recomendação é para você se ausentar do espaço. Se você der conta de suportar, de dar suporte e sustentar, fique perto. Tá bom? E aí, olha lá, o franguinho ainda precisa ser reconhecido. Eu tenho certeza que você pode conhecer outras faces dele, saindo dessa disputa, dessa competição, que ele deve te convidar. E pelo que eu bem conheço, essa minha amiga Vivi, ela não recusa um ringue, não. Aliás, menina, mocinha, e assim, ó, em cima dos meninos, que eu sei, você já me contou que você batia, você brigava, você não recusava briga. Quero ver, duvido agora que você recusa briga com o filho. A hora que ele te chama, vem em mim, você vai, eu sei que você vai. Aí, ó, a Ieda tá dizendo que parece aquele ditado, quando um não quer, 2 não brigam. E é isso mesmo, é isso mesmo. A Aline tá dizendo, Vivi, que yoga ajuda muito, e você sabe que ajuda, né? Precisa ir começar. Vai lá na Luz da Vida fazer com a gente. De quinta-feira tem uma turma tão gostosa, 6h15. Vai lá, a Dani tá por aí? Não sei. Dani acho que não tá aqui hoje, mas eu super recomendo, viu? E a Nath tá perguntando, a provocação também é quando damos essa atenção indevida, certo? Isso mesmo. Às vezes, Nath, a gente nem entra, porque às vezes a pessoa não tem o temperamento que nem dessa minha amiga Vivi, que eu bem conheço, que tem o temperamento assim, ó, o sangue vem, a flor da pele. Então, mas tem gente que não. Mas só de você ficar conversando, você já também pode colocar um gancho aí de atenção indevida. Então é uma projeção de investimento, era aquilo que eu falava no começo aqui da live, é um investimento afetivo muito grande num momento em que precisa ser neutro, num momento em que precisa dar espaço para o outro. Porque todo o investimento afetivo muitas vezes tem a ver com toda a nossa necessidade de acolher a nossa própria dor através daquilo que a gente está vendo se expressar na vida da criança. Lembra que a gente falou semana passada desse espelho, né? O espelho que a criança nos apresenta nos mostra algumas dores que estão ali ainda não acolhidas e a gente quer, através da vivência dos nossos filhos, resolver as nossas questões e nós temos grande potencial para fazer isso mesmo. Então, por isso que eu queria falar um pouquinho aqui sobre isso com a Aline, que falou que tem alguma coisa que ela precisa trabalhar internamente, né? E aí a yoga me ajuda a me conhecer melhor, e isso é importante, certo, Natúcia? Isso mesmo, autoconhecimento para conhecer o outro, isso mesmo. E aí, Aline, esse autoconhecimento que a yoga nos convida, né, a vivenciar, quando eu disse para vocês que eu desenvolvi essa percepção a respeito da necessidade da neutralidade, foi conforme eu fui estudando também sobre a importância de meditar. Porque eu sei que meditação está na moda, autoconhecimento está na moda, mas para além disso, como eu trilho um caminho de autoconhecimento muito inspirado nas filosofias orientais, porque a minha psicóloga é toda abastecida e atravessada, né, pela psicologia oriental,
E aí eu comecei a receber informações nesse sentido, desse lugar de neutralidade em relação aos nossos próprios sentimentos, aos nossos próprios pensamentos durante o processo de meditação. Quando a gente senta para meditar, você vai receber um turbilhão de pensamentos e emoções, e o convite, né, para a meditação é para a gente não se misturar, nem dar atenção para que aquelas emoções e pensamentos cresçam, e nem também ignorar, é deixar passar. Deixar passar. Você olha e você diz, eu estou vendo, mas passou. Eu estou vendo, mas passou. Assim é com as emoções das nossas crianças. E a partir do momento que a gente se dá conta disso e a gente começa a buscar isso em nós, esse estado de presença, esse estado desperto, esse estado de consciência que está aqui, presente, no aqui e agora, observando sem se misturar. Observo sem me misturar, porque aí a partir disso eu começo a conhecer como funciona. Por isso que o convite foi para Vivi, deixe o Theo se manifestar sem que você esteja misturada, para que você conheça ele. Pode ser que você continue vendo um galo de briga. Pode ser. É que em casa que aconteceu esse fenômeno, deu ver um franguinho. Né? Eu estou usando essa expressão para dizer que ele nem é tão bravo assim. A expressão dura menos tempo do que quando eu ficava me misturando com ele. Então é algo que a gente precisa trabalhar. A yoga vai ajudar, a meditação vai ajudar, essa conversa vai nos ajudar muito, porque você vai poder voltar para a relação com seu filho, sua filha, e observar essa relação e perceber qual é o tanto que você está misturado, qual é o tanto que você permite espaços, né? A Aline está dizendo que tenta manter a calma com a filha, mas minha franguinha me desafia muito e tento manter o controle, mas é difícil e deixo ela acalmar e depois vou conversar com ela. É isso mesmo, Aline. Quando você conta isso, retoma aquele contexto de se você está muito nervosa também, é melhor você se afastar. Eu concordo com você, melhor do que a gente fazer de conta que dá conta de observar, porque você não vai conseguir, você vai ser tomado por aquela emoção também junto com a criança. Agora, com o tempo, pode ser que você vá, conforme você dá esse espaço, conversa com ela depois, deixa lá brigar, espernear. Eu falo que a gente tem que colocar limites nas expressões, no sentido de a gente não precisa apanhar, nem deve. Né? Não deve apanhar da criança só porque ela tem direito a se expressar. A gente dá limites, né? Para que ela também reconheça que tem um outro e que esse outro não tolera, né, a agressão dela. Mas é muito importante mesmo que a gente se reconheça em primeiro lugar. Eu vou dar conta, aqui em casa é assim. Não é porque agora eu estou sabendo disso e sei como lidar com a neutralidade amorosa que todas as vezes eu consigo ser neutra. Não, muitas vezes eu tô ali, ó, fervendo por dentro. E aí, quando eu tô fervendo por dentro, quando consigo me perceber, porque às vezes eu consigo me perceber, às vezes não. Quando eu consigo me perceber, às vezes eu vou pro banho, às vezes eu vou pro banheiro, às vezes eu vou tomar uma água e deixo lá a coisa pegar, né? O choro acontecer. E quando eu não me percebo, eu luto. Só que quando eu luto, eu já posso logo perceber também que agora eu saio. Muitas vezes eu já comecei a briga e desocupei. Falei, não vou brigar, porque não vai adiantar. E aí quando eu saio, fica só a expressão do Antônio, né, por exemplo, ou mesmo do Pedro, que também às vezes eu falo muito do Antônio, mas tem o Pedroca que também traz alguns desafios nesse sentido. E a Nath está dizendo que se identifica totalmente com essa situação, com o Deba, né? Ele começou a provocação e na escola também faz isso com os amigos. E essa provocação que você fala, Ná, é aquela de buscar teu olhar, tua atenção, é isso que você fala? Porque realmente, muitas vezes, nessa provocação é muito sutil ou muito intensa, já pode ser o suficiente para a gente parar o que está fazendo para colocar ali uma atenção e a criança fica dependente dessa energia forte, densa. Aí quando isso acontece, o interessante seria ir com ele acessando camadas mais sutis de atenção. Às vezes até com massagem mesmo no próprio corpinho, sabe? Coisa leve, toque suave, para ele conhecer níveis mais sutis também de sua presença. E você não gosta de brigar, né? Eu sei. Mas quando eu e o Deba nos juntamos, é bem isso que você falou do Antônio. Vocês entram nesse conflito, tá? E aí vocês se abastecem. A gente se abastece dessa energia calorosa, né? Como agir quando nessa expressão de emoção as crianças se machucam, batem a cabeça na parede ou se batem? Olha,
precisa conhecer muito a criança, viu? Precisa conhecer a criança, porque tem crianças que se batem muito ou batem a cabeça na parede se tiver um adulto ali, olhando e investindo afetivamente. Quando você desocupa e busca essa neutralidade, não fazendo de conta que você não está vendo, mas não centrando um olhar de piedade, às vezes, por isso que precisa conhecer a criança, às vezes acontece uma coisa interessante, que é a criança começa a sentir a dor. Porque ela não tem mais o teu olhar e ela tem que lidar com a própria dor da cabeça que está batendo. Então, qual será a intensidade que ela vai pôr para bater essa cabeça? Será que ela faz uma cena e ela está batendo a cabeça para chamar a sua atenção? Ou será que ela está fazendo aquilo como uma expressão de raiva? E aí você precisa estar atento para perceber. Não impede de primeira. Porque se impedir de primeira, você não vai saber como funciona. Né? Então precisa perceber, se é uma expressão muito forte de raiva que ela não está sabendo canalizar, você precisa conduzir para que ela não se machuque. Mas se é uma expressão que tende a ter um desejo, uma necessidade de chamar a sua atenção, quando você não dá mais atenção, porque você escolhe a neutralidade, para que bater a cabeça? Não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me vendo e reagindo, porque você pode ver e não reagir intensamente àquelas expressões. Você pode ver e dizer, tô vendo, eu tô aqui. Mas sem ficar, não faça isso, ai meu Deus, não faz, você vai machucar sua cabecinha dói, não pode. Entende? Quando eu falo de emoção, de investir afetivamente, ou então você fica querendo cuidar, ou então indo, não mata sua cabeça, não se faz isso. Então esses dois extremos não são neutralidade. Né? A neutralidade seria esse olhar que quer investigar, que quer conhecer, que quer entender o que está se passando. Por que será que isso é necessário? Né? Por que será que foi necessário chegar nesse ponto de bater a cabeça para receber o olhar? Então é algo que precisa elaborar aí a percepção, o conhecimento a respeito dessa criança que você está me trazendo. Viu? Eu não te chamei pelo nome, que aqui está Engenhoca Brinquedo. Se você quiser depois me contar como você chama. E a Aline Lira, Natu, meu filho já tem 13 anos e todas as dicas ainda se aplicam. Arrisco dizer que se aplicam incluindo nos relacionamentos adultos. Somos eternas crianças buscando nosso espaço na dinâmica da vida. Ai, que coisa mais linda, Aline. Exatamente isso, se aplica completamente na vida adulta, em todos os relacionamentos. Tudo isso que acontece aqui na primeira infância vai se refletir para a vida toda. Então, pode se aplicar e deve. Que bom, muito bom que você tenha nos dito isso. E quando os terceiros se infiltram na situação, Ieda, é tão difícil ocupar esse espaço de neutralidade se tiver um terceiro que não está em comunhão com essa proposta. Né? Até na escola não é muito fácil. Às vezes a gente está ali dando um espaço para a expressão da criança e alguém que está de fora julga aquele espaço que foi concedido. Né? Esses dias, Ieda, lá na escola, o meu Antônio vivenciou um processo de frustração intensa, ele queria muito um brinquedo e aí não tinha como porque outra criança estava usando, houve um conflito, a professora mediou, enfim. E aí ele expressou com muita intensidade, ele chorou muito e a professora deu esse espaço, né? E eu estava com uma visita na escola. Conforme essa pessoa visitou e tudo, na hora que ela foi embora, ela viu o Antônio chorando. Era um casal. E aí não sabia que era meu filho, nem nada, não dei muitas explicações a respeito do que estava acontecendo, afinal eu nem sabia direito, mas como eu confio muito, né, tanto na professora quanto conheço também as expressões intensas dele, foram embora. Daí a pouco ela ligou na escola para querer entender como que a gente lidava com as crianças no sentido das expressões ou dos conflitos, porque ela tinha visto uma criança chorando abandonada e ninguém estava fazendo nada. E eu falei para ela, olha, por sorte é meu filho, eu conheço bastante, posso te explicar como isso acontece. Então, veja, eu estou te trazendo isso, Ieda, porque, de fato, quando se faz um recorte, dá a impressão que você está abandonando. E, na verdade, contei para ela, não, olha, a professora já me explicou, ele estava querendo muito alguma coisa, não pôde, teve que lidar com a frustração. E quando ele lida com frustração, ele chora mesmo, ele grita mesmo, é comigo em casa assim também. Então, ok, fico agradecida da tua preocupação, mas
não é necessário porque realmente a gente estava dando esse espaço para ele. Então em casa é difícil na rua, no ambiente familiar mesmo que seja assim, casa de vó, de tia, enfim. Então aí ou você precisa compartilhar o que você está fazendo, ou você escolhe naquele espaço, naquele contexto agir de outra maneira. Atender, dar colo, levar para a rua. Eu já escolhi em alguns momentos, por exemplo, dentro de um restaurante, pegar o meu filho e levar para frente do restaurante, ficar na calçada, para que permitisse espaço dele expressar. Né? Já aconteceu isso comigo, mas aí depende do lugar onde você está, depende da forma como você escolhe fazer, né? Então, é isso, não é muito fácil mesmo não. Aí manter a calma é uma coisa que dá muito trabalho, porque eu sou muito explosiva, mas sempre aprendendo com as dicas. Que bom, Aline, realmente, vale a pena, né, a gente buscar esse autoconhecimento para dar conta. Agora, outra Aline. Natúcia, como agir quando a criança vem reclamar para a mãe que o pai corrigiu ela, ou vice-versa? Não sei se foge muito da neutralidade. Não foge da neutralidade, porque o convite vai ser para você manter a neutralidade mesmo. Né? Eu diria, já respondi isso uma vez para a Vivi, no encontro que a gente teve, eu diria que assim, é necessário você acolher, se a criança veio te mostrando ali alguma emoção, não tomar um partido, mas se ela está chorando muito e está precisando da tua atenção, acolhe a emoção. Poxa, sinto muito, tô aqui e tal. Tá ali presente, observando. Mas se você tem uma relação de confiança com seu parceiro, ela precisa aprender sobre essa relação de confiança que vocês dois têm. E você pode dizer para ela, sim, resolva com o seu papai, fala pro seu papai se ela for grande, sabe? Fala para ele que você não gostou. Não para a mamãe, sabe? O que você vai ter que conduzir é que ela encontre a expressão direta com o próprio pai. Né, a criança. E se isso não for possível, porque é pequenininho e veio para cima de você e te pede um colo, dá um colo sem julgar o conflito, sem dizer, coitadinha de você, ou muito bem, o papai fez o que devia fazer. Porque o que o papai fez, ele já fez e com certeza ele sabe o que está fazendo, mesmo que ele tenha se excedido. Às vezes você acha que ele se excedeu, mas no momento dele aquilo foi necessário. E depois você pode conversar. Né? Mas naquele momento é importante dar esse espaço para que a criança lide diretamente com o conflito com o pai ou com a mãe, vice-versa, né? Mas sem ficar evitando que a criança sinta, porque senão você realmente se coloca em rivalidade com o teu parceiro, né? E a gente deixa a criança chorar até se acalmar sozinha? Lari, é o seguinte, depende da criança. Aqui em casa, de novo eu dou esse exemplo, já aconteceu de eu ter necessidade de deixar se acalmar, porque qualquer intervenção que eu fosse tentar fazer só dimensionava a expressão. Aconteceu isso não faz muito tempo, um dia que o Antônio não queria jantar, ele queria a sobremesa antes do jantar e eu disse que não. Ele foi para o quarto, ficou chorando no quarto e gritando que ele queria a sobremesa. Aí ele cansou de gritar e começou a pedir água. E ele dizia, você me dá água agora, traz a água aqui para mim agora. E ele gritava. Eu continuei jantando, eu estava jantando, o Pedro também, e nós continuamos jantando. Eu resolvi que eu não ia parar de jantar para ir lá investir, porque eu já tinha feito o investimento. Filho, agora é hora do jantar. Ele já sabia que era hora do jantar, a comida estava à mesa, quentinha, delícia. Ele não veio, né? Eu não ia investir mais. O que mais eu ia fazer? Pegá-lo no colo? Ele estava no meio de uma crise, numa frustração imensa, ele não queria comer porque queria sobremesa. Então ali, esse é um exemplo do momento em que eu escolhi deixar que esse choro cessasse. E cessou. Eu estava assim, no final do jantar, da minha refeição, ele foi para a sala, enxugou as lágrimas e foi para a sala e pediu, você me dá água? Sim, claro. E aí, porque eu estava neutra, eu não fui tomada pela raiva, pela expressão dele. Eu escutando, o Pedro também, e a gente jantando. A hora que ele chegou, eu não estava com raiva dele. Eu entendi que aquele era um processo de expressão. E aí ele tomou a água, eu servi a água. Você quer comer agora? Ele quis comer, pus a comida para ele, ele jantou e depois comeu a sobremesa. Então não dá para te dizer que sempre a gente deixa chorar sozinho até se acalmar, mas em alguns momentos isso é necessário. E se eu ficasse interrompendo o processo dele, o que ia acontecendo? Veja só, imagina essa cena. Imagina a cena dele lá gritando e a mamãe lá assim, mas filho, é hora,
é hora de jantar, e vem, e vamos, mamãe acha importante, é importante você comer. Gente, o menino não estava escutando, não adiantaria eu falar, seria um desgaste para mim e para ele. E aí ele ficou gritando lá no quarto, ele gritou forte mesmo. Né? Talvez se eu não tivesse num dia bom, em que eu conseguisse me perceber, talvez eu teria entrado na dele, mas não entrei. Entendeu? A Raquel está dizendo uma coisa muito importante. Deixar chorar é diferente de deixar chorando. Isso mesmo, perfeito. Aí a Vivi está dizendo que já consigo fazer o exemplo do jantar. Não ofereço nada no lugar e deixa. É isso. Né? E eles, então você está no caminho, é isso mesmo, Vivi. Só que ele é um pouquinho menor do que o Antônio, então ele ainda provavelmente tem frequências maiores, né, de expressões nesse sentido, e a gente vai aprendendo, e eles também vão aprendendo. Aline, como você disse que a gente precisa buscar esses recursos internamente, eu vou ler um trechinho aqui, porque meu tempo da live está acabando, e aí a gente vai finalizando e continua essa conversa na semana que vem. Ó, você constrói a força interior. É de um livro, antes de eu ler, né? Se chama A Beleza da Vida, da Pema Chodron. E aí é o seguinte, ó. Você constrói a força interior abraçando a totalidade da sua experiência, tanto as partes boas quanto as difíceis. Abraçar a totalidade da experiência é uma definição de ter amorosidade por si mesmo. É um negócio complicado não rejeitar nenhuma de suas partes e ao mesmo tempo em que se está bem consciente do quanto algumas delas são constrangedoras ou dolorosas. O que a maioria de nós faz é dirigir a vida no sentido de evitar sentimentos desagradáveis, enquanto nos apegamos a qualquer coisa que achamos que nos fará sentir bem e seguros. Então, o caminho, gente, é a gente não ficar querendo se agarrar o tempo todo em coisas que nos deixem bem inseguros, porque a expressão de angústia, de sentimentos intensos, de raiva, de tristeza, são tão importantes e têm tanto direito de pertencer quanto os sentimentos de alegria, de felicidade, de euforia. Então, é dar espaço para que tudo exista e acolher de várias maneiras e não só com palavras. Acolher com silêncio também é acolher. Gente, minha hora tá acabando. Quero dizer uma coisa, semana que vem, dia 16, aqui nessa live, a gente vai sortear os 2 livros, né? O livro para a pessoa que comentou e para a pessoa que foi marcada ali na postagem do sorteio. Se você não entrou ainda, vai lá na postagem que eu fiz semana passada. Não esqueça das regras. Tem que curtir a postagem, tem que seguir o perfil e tem que marcar uma pessoa que também vai ganhar o livro junto com você, tá bom? Então, dia 16, até lá dá tempo de participar mais, de colocar mais comentários. Quero agradecer muito por todos vocês que ficaram por aqui e a gente vai se encontrar na próxima semana, segunda-feira, às 9h30, tá bom? Um grande beijo para vocês, boa noite.